Hoje nós temos um clássico do Enem, que é questão de funções da linguagem. Ih, mas tem demais. Tem até playlist aqui no canal reunindo questões de funções da linguagem. Você clica no card aí para você conferir todas as questões de funções da linguagem do Enem. Tem bastante. E nós temos aula aqui também no canal sobre funções da linguagem. Fica outro card aí então para você, se você quiser assistir aula e se preparar melhor para a prova. Nós vamos analisar, corrigir e interpretar hoje a questão 24 do Enem 2018 no caderno azul, no amarelo é 9, no branco 18, no rosa 23 e chega na vibe. Muito bem, nós vamos fazer a leitura do nosso texto. Eu vou ter também para apresentar para você daqui a pouquinho um slide ilustrativo sobre funções da linguagem, sobre a função que vai pedir aqui, mas vamos lá, uma coisa de cada vez. A imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a estética do racismo. Resumo. Este artigo tem por finalidade discutir a representação da população negra, especialmente da mulher negra, em imagens de produtos de beleza presentes em comércios do Nordeste goiano. Evidencia-se que a presença de estereótipos negativos nessas imagens dissemina um imaginário racista, apresentado sob a forma de uma estética racista que camufla a exclusão e normaliza a inferiorização sofrida pelas negras e pelos negros na sociedade brasileira. A análise do material imagético das imagens aponta a desvalorização estética do negro, especialmente da mulher negra, e a idealização da beleza e do branqueamento a serem alcançados por meio do uso dos produtos apresentados. O discurso midiático publicitário dos produtos de beleza rememora e legitima a prática de uma ética racista construída e atuante no cotidiano. Frente a essa discussão, sugere-se que o trabalho antirracismo feito nos diversos espaços sociais considere o uso de estratégias para uma descolonização estética, que empodere os sujeitos negros por meio de sua valorização estética e protagonismo na construção de uma ética da diversidade. Palavras-chave: estética, racismo, mídia, educação, diversidade. Esse texto, então, a referência está aí. J. Santana, A Imagem da Negra e do Negro em Produtos de Beleza e a Estética do Racismo. Dossiê, Trabalho e Educação Básica. Margens Interdisciplinar. Versão digital, Abaetetuba, número 16, junho de 2017. Adaptada, essa é a nossa referência que está aqui. Lembrando que esse texto, obviamente, é o início de um artigo científico. Nós temos no artigo científico lá o título, o resumo, palavras-chave e aí depois começa o texto, certo? Então esse é um trecho de um artigo científico. Vamos lá. O cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero resumo de artigo acadêmico. Então, todo resumo de artigo acadêmico é feito em função referencial da linguagem. É aquela função objetiva em que o seu foco está no assunto tratado. Na estrutura desse texto, essa função é estabelecida pela. E aí eu quero trazer para você, para a gente relembrar um pouquinho, o que é essa função referencial da linguagem. Então, a função referencial da linguagem, a gente tem uma ênfase no referente, que é o assunto que a gente está falando. Quando o seu foco está no assunto, você não tem opinião, você não tem persuasão, você não tem nada. O seu foco é simplesmente falar daquele assunto. Aí a gente tem função referencial da linguagem. Ela está em textos de caráter informativo, por isso a gente pode considerar a função da informação. Nesses textos, o objetivo do locutor, da pessoa que está escrevendo o texto, é informar o outro de alguma coisa que aconteceu ou que está acontecendo. A gente vê que esse resumo é assim, ele informa a gente. Há um predomínio da terceira pessoa, como a gente viu aí, com raríssimo uso de primeira pessoa, raríssimo mesmo, quase nunca. Usa-se o sujeito indeterminado e a gente vê exemplos nesse texto, como evidencia-se, por exemplo, temos aí um sujeito indeterminado. Predomina o discurso na ordem direta, né? Sujeito, verbo e o resto.
deve ser imparcial e impessoal, a gente não tem opiniões. Então, como nós estamos tratando de fatos, de dados verdadeiros, a gente não tem o peso das opiniões. Devem ser usados os sentidos reais, literais das palavras ou expressões. Por isso é chamada também de denotativa. A gente usa a linguagem denotativa. É a linguagem do jeito que ela está, as palavras do jeito que ela está no dicionário, com o significado que ela está no dicionário. A gente tem aula aqui sobre denotação e conotação, vou deixar um card aí para você se você quiser ver mais. São raros adjetivos e advérbios que tenham uma presença forte de subjetividade. Aquele adjetivo ou aquele advérbio que vai trazer uma marca, uma opinião do autor do texto. Até aparece, mas é muito raro. E também a gente não tem argumentação, ou seja, não tem defesa de um ponto de vista e também não tem persuasão. Não tentamos convencer ninguém a fazer nada no texto em função referencial da linguagem. Dito isso, vamos ver então o que estabelece essa função nesse texto? Letra A é a impessoalidade. Sim, a gente viu ali no nosso card agora que nós temos sim impessoalidade como uma das características da função referencial da linguagem. Agora vamos ver quais são os exemplos que aqui nós temos. Impessoalidade na organização da objetividade. Outro ponto positivo, então nós temos um texto objetivo das informações como em objetividade das informações como em este artigo tem por finalidade. Observa que a gente tem aí uma linguagem sem nenhuma coisa subjetiva, impessoal. E o evidencia-se que eu falei para você de sujeito indeterminado. Então os dois exemplos são bons. Eu vou mostrar para você esses dois exemplos no texto aqui, ó. Tá lá no começo o primeiro. Este artigo tem por finalidade discutir a representação da população negra. E está em ordem direta, tudo certinho, perfeito. E depois nós temos evidencia-se que a presença de estereótipos, isso tudo deixa o texto bem objetivo, a gente não tem nada subjetivo aí. Vamos lá, letra B de bola. Então a letra A está correta. Letra B de bola, vou marcar tudinho aqui a letra A. Letra B, seleção lexical, ou seja, escolha das palavras no desenvolvimento sequencial do texto, como em imaginário racista e estética do negro. Você não precisa escolher palavras específicas quando você faz um texto referencial, em função referencial. Dá para você fazer função referencial até usando gírias. Sério! Dá para você ser referencial até usando gírias. Tem um rapaz, eu não lembro agora é o nome dele, mas ele grava vídeo para a internet dando aulas de história, sociologia, etc. E ele usa um montão de gíria. E ele está fazendo um trabalho em função referencial. Ele está trazendo uma coisa objetiva, trazendo informação. Às vezes tem uma coisinha ou outra mais subjetiva? Tem, mas a maioria é objetiva. Dá para fazer. Interessante, mas dá. Então você não precisa escolher palavras para isso. Ok? A letra B, então, está errada. A seleção lexical não faz muita diferença para um texto ser em função referencial da linguagem. Não tem muito peso, não. É claro que em determinados contextos a pessoa vai optar por alguma palavra um pouco melhor, mas não é assim fundamental. Vou dar um exemplo prático. Dá para você fazer função referencial com qualquer palavra, até com gíria, mas não dá para fazer função referencial sem impessoalidade, que é o que está na letra A. Então, dá para você fazer sem uma seleção lexical muito boa, sem uma escolha de palavras muito boa, mas dá para você fazer, mas não dá para fazer sem impessoalidade, ok? A letra B, então, está incorreta. Seleção lexical não tem nada a ver com isso. Eu nem vou mostrar, mas eu marquei aqui para mim onde estão os trechinhos que o Enem deu aí no texto, mas como a gente já viu que essa letra B está incorreta, eu nem vou apresentar isso para a gente lá não. Letra C. Metaforização. Isso derruba, porque metáfora é figura de linguagem. O texto em função referencial tem linguagem denotativa. A gente viu no card.
A metáfora, ela é conotativa. Toda vez que você tem uma figura de linguagem, você sai da função referencial, você perde a impessoalidade. Porque se eu uso uma metáfora, eu estou trazendo uma opinião. Se eu falar, por exemplo, que, sei lá, o discurso midiático publicitário é ruim como... o discurso midiático publicitário parece uma, sei lá, parece uma pessoa com venda nos olhos. O discurso midiático publicitário tem uma venda nos olhos. Pronto, agora sim ficou uma metáfora mesmo. Até então eu estava fazendo comparações. O discurso midiático publicitário, quando trata do negro, tem uma venda nos olhos. Pronto. Eu estou trazendo uma coisa pessoal minha quando eu coloco isso. Eu estou trazendo uma opinião minha de que se a gente venda os olhos das pessoas, elas enxergam mal. Essa mídia, discurso midiático publicitário não enxerga as coisas direito. Eu estou trazendo uma coisa mais pessoal. Eu estou trazendo uma coisa mais informal até, digamos, mais... Como que eu posso dizer? Até mais poético para a coisa. E aí a gente está indo para a função poética da linguagem mesmo. Aí a gente sai, porque cada função da linguagem tem as suas especificidades. A gente tem função da linguagem que vai tratar só disso, só dessas metáforas, que são a função poética e a função expressiva ou emotiva. Elas vão tratar desse tipo de... Principalmente a poética, que vai tratar das linguagens, que são coisas que são para embelezamento do texto. Então, se eu quero embelezar o texto, o meu foco deixa de ser o assunto que eu estou tratando. O meu foco passa a ser fazer um texto esteticamente bonito. Certo? Letra C, então, está incorreta. Letra D de dado, nominalização. Como nominalização produzida por meio de processos derivacionais na formação de palavras como inferiorização e desvalorização. Nominalização é uma substantivação. É você transformar em nome, você transformar alguma coisa em substantivo. E isso pode ocorrer em qualquer função da linguagem. Isso pode ocorrer na função poética, isso pode ocorrer na função metalinguística, na função conativa. Não necessariamente isso é uma coisa de função referencial da linguagem. Não é exclusivo da função referencial da linguagem. A impessoalidade, ela é da função referencial da linguagem. A nominalização pode acontecer em qualquer uma. Então não existe um vínculo direto entre as duas coisas aí. A letra D está incorreta. E a letra E, para nós finalizarmos, adjetivação, organizada para criar uma terminologia antirracista, como em estética da diversidade, ou melhor, ética da diversidade e descolonização estética. Ah, saiu. Também não é alguma coisa exclusiva da função referencial. Aliás, o que a gente viu é justamente o contrário. A adjetivação é uma coisa incomum na função referencial da linguagem. A gente até permite alguns quando não vai trazer um peso subjetivo muito grande, como eu mencionei para você no nosso card. E nesse caso aí a descolonização estética, ela não está trazendo um peso subjetivo muito grande, ela está ajudando a gente a interpretar o assunto. Ou a ética da diversidade também. Eu diria que essa ética da diversidade nem é uma adjetivação muito bem feita assim, né? Mas tudo bem. É uma relação em que a gente tem ali uma característica ligada a um substantivo, então vamos considerar. Mas, de qualquer maneira, a adjetivação também não é uma coisa exclusiva da função referencial, muito pelo contrário, ela é até pouco comum na função referencial da linguagem. Então, a nossa letra E está incorreta também. No fim das contas, a nossa resposta certa é a letra A. Eu espero que você tenha compreendido, porque é muita coisa complexa nessa questão, muita coisa para a gente analisar.
Mas se você for lá no card que eu deixei no começo, lá no inicinho do vídeo, e você assistir a nossa playlist aqui sobre funções da linguagem, você vai entender tudo isso aí de uma forma muito melhor. Eu tenho certeza que você nunca mais vai errar esse tipo de questão no Enem. Bora fechar. Lembrando que agora você pode contribuir com o canal. Nós temos aqui Pix pelo QR Code, pelo e-mail puxalingua@gmail.com. Você pode também contribuir usando o recurso Valeu Demais, que é um recurso próprio do YouTube, você encontra aí embaixo. Mas se você não puder contribuir assim, não tem problema. É só você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Ok? Aproveita e se inscreve no canal, todo dia um vídeo novo para você pipocando maravilhosamente. Vai aparecer aí agora o exemplo para você se inscrever. Que belo exemplo! Siga este belo exemplo e se inscreva neste canal. Todo dia você recebe um vídeo novo se você ativar as notificações. Card aqui para todas as correções do Enem 2018 para você. E por hoje é isso. Beijo, fui, tchau! Wow.